O que você chama de amor, muitas vezes não é mais do que um disfarce para a fuga. Fugir de quem você realmente é, dos seus medos e das suas incertezas. Hegel, um dos maiores filósofos da história, diz que o amor não é a chegada da verdade, mas a queda da sua independência. Sim, essa sensação de ser completado por outra pessoa pode parecer reconfortante, mas a realidade é outra. Você não está se revelando, você está regredindo. Você se perde no olhar do outro porque ainda não aprendeu a se ver com clareza. Isso é o que Hegel chama de a luta pelo reconhecimento. Não é sobre o elogio ou a aprovação que você recebe, mas sobre um reconhecimento profundo da sua liberdade interna. Para ele, o verdadeiro reconhecimento só é válido quando é recíproco e genuíno. Se você depende de alguém para se sentir inteiro, você não está se tornando um homem. Você está se tornando um escravo da própria necessidade de validação. O que você chama de amor, Hegel diria, é apenas uma dependência disfarçada. E você já deve ter sentido isso. Quando a relação termina, a dor não é apenas pela perda do outro, mas pela sensação de que sua identidade se despedaçou junto. Você entregou tanto de si que ao final se vê perdido, sem saber quem realmente é. Isso é a prova de que a verdadeira base para o amor, segundo Hegel, vem da capacidade de ser forte o suficiente para ser reconhecido de maneira genuína, sem buscar constantemente a aprovação do outro. E isso leva à pergunta: você tem trabalhado em quem você é, ou tem apenas esperado que alguém faça isso por você? Se você se identifica com isso, não está sozinho. Muitos homens vivem essa luta sem perceber, mas a boa notícia é que você pode mudar isso. Se inscreva no canal e descubra como a filosofia de Hegel pode transformar sua vida e seu entendimento sobre o que realmente é o amor. Não deixe o amor ser um espelho distorcido, onde você apenas reflete o que os outros esperam de você. Hegel nos ensina que a identidade humana não é algo fixo, mas algo que se constrói, que se molda através das experiências e da constante luta entre quem somos e quem podemos ser. No entanto, muitos homens caem em uma armadilha ao se entregarem de corpo e alma ao amor, sem compreender essa dinâmica. Eles buscam algo mais do que uma parceria. Eles buscam alguém que os complete, alguém que os defina. O problema é que, ao fazer isso, eles estão ignorando o processo fundamental de se conhecer e se tornar. O amor, nesse caso, deixa de ser uma troca rica e se transforma em uma fuga desesperada da solidão interior. Quando você se perde na busca por reconhecimento externo, Hegel nos alerta que está criando uma versão frágil de si mesmo. A verdadeira liberdade, segundo ele, vem do reconhecimento mútuo. Mas para isso você deve ser capaz de se reconhecer primeiro. A verdade é simples. Se você se entrega demais, sem antes ter um entendimento claro de quem você é, está construindo uma casa sobre areia. E quando essa casa desmorona, seja por uma separação ou uma rejeição, o vazio que você sente não é apenas pela perda do outro, mas pela falta de uma fundação sólida de identidade. Você já passou por isso? Sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés quando algo no relacionamento deu errado? A dor não é do amor perdido, mas da parte de você que nunca teve a chance de se encontrar verdadeiramente. Quando você se entrega ao amor sem antes entender a si mesmo, o que está fazendo na verdade é buscar a aprovação de outra pessoa para preencher um vazio interno. Hegel nos alerta sobre o perigo de viver em busca do reconhecimento do outro. Esse desejo incessante de ser visto, validado, admirado, pode levar à perda do controle sobre sua própria identidade. O problema é que, no fundo, você não sabe mais quem é sem a aprovação da pessoa amada. Isso não é amor, é uma forma de escravidão emocional. Esse tipo de dependência pode fazer com que você busque, sem perceber, ser reconhecido não pelo que você é, mas pelo que você pode proporcionar ao outro. O verdadeiro reconhecimento, Hegel nos ensina, deve ser mútuo e baseado em força interna. Se você coloca toda a sua essência nas mãos de outra pessoa, você não está se tornando mais forte, está se tornando mais fraco. Você acredita que o amor vai preencher suas lacunas, mas o que realmente acontece é que você dá ao outro o poder de definir quem você é, e quando isso falha, e eventualmente falha, você se vê perdido, sem saber como se reerguer. A dor que sente não vem da perda do outro, mas da perda de quem você é sem ele. Isso é o que Hegel chama de consciência dependente, onde sua identidade não existe sem a validação de alguém mais. E o grande erro aqui é pensar que o amor pode resolver isso. Mas como ele ensina, você não pode ser reconhecido de forma verdadeira, até que, antes de tudo, você reconheça a si mesmo. O que você chama de felicidade em um relacionamento pode, na verdade, ser uma ilusão perigosa. Muitos homens buscam nos relacionamentos uma forma de validar a própria existência. Eles acreditam que, se a pessoa amada os reconhecer, se dedicar, se os colocar no centro do seu mundo, isso resolverá todos os problemas emocionais que carregam
carregam. Mas essa visão do amor está longe da realidade de um amor saudável e verdadeiro. Hegel nos ensina que o reconhecimento genuíno não vem da necessidade de ser validado, mas do processo contínuo de construção e fortalecimento do self. Quando você busca reconhecimento fora de si, você perde a liberdade. Sua identidade se torna dependente da aprovação de outra pessoa, e assim, o amor que você acredita estar vivendo se transforma em uma prisão. Em vez de ser uma troca entre dois seres completos, o relacionamento se torna uma negociação, onde você faz concessões para manter a validação que precisa. E qual é o resultado disso? O que Hegel chamaria de escravidão emocional. Você vive para agradar, para receber algo que, no fundo, não pode preencher o vazio interior. Quando a pessoa amada falha em dar a validação que você tanto precisa, o que sobra? Uma dor imensa, não pela perda do relacionamento, mas pela perda da sua própria essência. Se você ainda não aprendeu a se afirmar por conta própria, sem depender da aprovação do outro, você está destinado a viver em um ciclo de sofrimento. Relacionamentos baseados na necessidade de validação não são fontes de amor genuíno, são fontes de ansiedade, de medo da perda, de insegurança. O verdadeiro amor, segundo Hegel, vem do reconhecimento mútuo, onde duas pessoas já construíram suas identidades e agora se encontram como iguais, sem a necessidade de se completar. Isso é liberdade, a capacidade de ser inteiro por si mesmo. A ideia de que o amor deve ser uma experiência de harmonia e paz constante é uma ilusão. De acordo com Hegel, o verdadeiro processo de desenvolvimento humano ocorre através da negação, ou seja, pela confrontação com aquilo que somos e principalmente com aquilo que não somos. É essa luta interna que nos permite crescer, nos tornarmos mais fortes e, finalmente, mais autênticos. O amor, quando vivido de maneira dependente, impede esse processo. Ele cria uma falsa sensação de completude que, ao invés de promover a evolução pessoal, atrapalha o confronto necessário com nossas próprias contradições. Quando você busca no amor algo que o complete, você está essencialmente evitando o desconforto do autoconhecimento. Ao invés de olhar para dentro, você projeta em outra pessoa a responsabilidade de consertar aquilo que você acredita faltar em você. Esse processo é, de certo modo, uma fuga das questões reais que você precisa enfrentar. Seus medos, inseguranças, falhas e, principalmente, as partes de você que ainda precisam ser desenvolvidas. Sem esse confronto com a negação, ou seja, sem lidar com as partes desconfortáveis e imperfeitas de si mesmo, não há possibilidade de crescimento verdadeiro. O paradoxo do amor dependente é que, quanto mais você busca preenchê-lo com a necessidade de ser validado, mais você impede o próprio desenvolvimento. Você se priva da oportunidade de se olhar no espelho da dor e da solidão e questionar o que precisa mudar. O sofrimento que você sente quando a relação termina não é apenas pela perda do outro, mas pelo fato de que você nunca permitiu que a experiência de ser sozinho, de ser incompleto, fosse um ponto de virada para um crescimento genuíno. O processo de autodescoberta é doloroso, mas necessário. Hegel nos ensina que, para realmente evoluir, precisamos aprender a enfrentar o negativo, a morte simbólica da nossa identidade antiga, para que algo mais verdadeiro e mais forte possa surgir. O amor, nesse contexto, deixa de ser uma forma de escapar da dor e passa a ser uma celebração do que somos após termos enfrentado a nós mesmos com coragem. Você já parou para pensar sobre o que realmente significa ser completo? A sociedade frequentemente nos ensina que o amor é o que nos torna inteiros, que encontrar a pessoa certa será a chave para a nossa felicidade. Mas a realidade é muito mais complexa do que isso. Hegel, em sua visão filosófica, argumenta que ninguém nasce completo. Ao contrário, nós nos tornamos através da experiência, da luta e especialmente da construção de nossa identidade pessoal. A ideia de buscar um outro para se completar é, na verdade, um grande erro. O amor não deve preencher os buracos da sua identidade, mas sim ser a expressão de quem você já se tornou. Quando você se dedica totalmente a alguém na esperança de que essa pessoa faça de você algo inteiro, você está, na verdade, se tornando dependente dessa outra pessoa para validar sua existência. Esse tipo de amor não é um amor genuíno, mas sim uma forma de reflexão. Você se torna o reflexo do outro, moldando suas ações e sentimentos de acordo com o que essa pessoa deseja ver. E por mais confortável que isso pareça no início, esse tipo de relacionamento é vulnerável e frágil. Quando a outra pessoa não consegue mais sustentar esse ideal que você projetou sobre ela, você se vê perdido, desprovido de identidade, porque nunca construiu a sua própria essência. A dor que surge com uma separação não é causada apenas pela perda do outro, mas pela perda do seu próprio senso de identidade.
identidade. Você se tornou tão dependente dessa imagem projetada que, ao perder o outro, perde também a sua percepção de quem realmente é. Hegel nos alerta sobre isso. Se você não sabe quem é sem o olhar do outro, se a sua identidade está tão atrelada à aprovação alheia, você nunca poderá alcançar a liberdade verdadeira. E é aqui que a filosofia de Hegel se torna um ponto de virada. Ele nos convida a abandonar essa busca incessante pela completude através do outro e começar a trabalhar em nossa própria identidade. Quando você aprende a se ver com clareza, a construir uma versão forte e autêntica de si mesmo, o amor deixa de ser uma busca por validação e se transforma em uma troca genuína entre duas pessoas completas. A verdade é que o amor não deve ser visto como a salvação, mas como uma expressão do que já está dentro de você. Hegel coloca a ideia de autoconhecimento no centro de sua filosofia, sugerindo que a verdadeira liberdade só é alcançada quando você reconhece sua própria identidade, sem depender do olhar do outro. Quando você se entrega ao amor na tentativa de preencher um vazio interior, está na realidade se negando o direito de se conhecer e crescer de forma autêntica. A liberdade começa quando você para de buscar aprovação externa e começa a se validar por quem você é, independentemente do que os outros pensam. Quando você vive buscando ser validado, sua liberdade está comprometida. Você se torna um prisioneiro das expectativas dos outros, sempre tentando se moldar para atender aos padrões e desejos de quem está ao seu redor. Isso não é amor, é subordinação. O que Hegel nos ensina, com sua crítica à dependência emocional, é que a verdadeira conexão só pode acontecer quando ambas as partes têm a liberdade de serem elas mesmas. Não há crescimento, não há verdadeira relação, quando o foco está apenas no que o outro pensa de você. Se você ainda está em busca de validação para se sentir completo, o que você realmente precisa é de um encontro consigo mesmo. Esse é o ponto central da filosofia de Hegel. Autoconhecimento e liberdade andam de mãos dadas. A única forma de ser verdadeiramente livre é perceber que você não depende de ninguém para se sentir válido, nem para completar a sua identidade. O amor verdadeiro surge apenas quando duas pessoas que já se conhecem profundamente e se aceitam como são, se unem sem expectativas de mudança. Isso não significa que não haja amor ou carinho, mas que esse amor não está condicionado à aceitação do outro. E para chegar nesse ponto, você precisa parar de se ver através dos olhos do outro. Para se tornar verdadeiramente livre, você deve ser capaz de se olhar no espelho e ver quem você é, sem precisar da aprovação de mais ninguém. A liberdade, segundo Hegel, não é a ausência de amor ou afeto, mas a capacidade de viver um amor sem depender dele para ser quem você é. Quando você se permite ser moldado pela necessidade de validação do outro, o que você está fazendo, na verdade, é terceirizando sua própria identidade. A realidade é que ninguém pode te completar, porque ninguém conhece o seu verdadeiro eu da maneira como você deveria conhecê-lo. A dependência emocional no amor é como uma droga que, inicialmente, traz alívio e prazer, mas com o tempo rouba de você a capacidade de se ver como um ser autêntico. Hegel alerta que, ao permitir que alguém ou algo defina quem você é, você está colocando em risco o próprio processo de se tornar quem você realmente precisa ser. A dor que você sente quando a relação termina não vem apenas da perda do outro, mas da perda de si mesmo. Se a sua identidade estava atrelada à presença da pessoa amada, ao olhar dela sobre você, quando isso desaparece, o que resta é um vazio profundo, uma sensação de não saber mais quem você é. Esse é o preço da dependência emocional. Ela te impede de construir uma identidade sólida, porque sua autodefinição estava nas mãos de outra pessoa. Hegel nos ensina que a verdadeira liberdade só é alcançada quando você reconhece o seu próprio valor, sem depender de uma confirmação externa. O amor não deve ser um espelho em que você projeta suas necessidades não resolvidas, mas uma troca genuína entre duas pessoas completas. Mas para chegar nesse estágio, você precisa primeiro se afastar da ideia de que precisa ser completado por alguém. O processo de autodescoberta é doloroso, mas essencial. E é nesse espaço de desconforto que a verdadeira transformação começa. Quando você começa a reconstruir sua identidade sem depender do outro, algo incrível acontece. Você começa a se conhecer profundamente. Esse autoconhecimento não vem da aprovação alheia, mas da sua capacidade de olhar para dentro e fazer as pazes com suas contradições e falhas. Esse é o único caminho para a verdadeira liberdade emocional e, por consequência, para um amor mais maduro, mais profundo e genuíno. Chegamos à parte mais importante dessa reflexão. O que Hegel nos oferece não são respostas fáceis, mas um caminho desafiador que, ao ser percorrido, leva ao verdadeiro autoconhecimento.
autoconhecimento e a liberdade. Quando você se dedica a entender quem realmente é, sem depender da aprovação dos outros, você começa a construir uma vida baseada em princípios sólidos. O processo é doloroso, sim, porque exige que você enfrente as partes de si mesmo que preferiria ignorar. Mas essa dor, como Hegel explica, é o fogo necessário para forjar um espírito forte e livre. A dependência emocional nunca traz satisfação verdadeira. Ela apenas impede que você desenvolva sua própria identidade e capacidade de se manter firme, independente de quem está ao seu redor. Para ser livre, você precisa parar de olhar para o outro como a fonte de sua felicidade e, em vez disso, buscar a verdadeira felicidade dentro de si mesmo. Isso não significa que o amor em seus relacionamentos será menos importante ou significativo. Ao contrário, ele será mais profundo, mais genuíno, porque agora vem de uma base sólida de autoconhecimento. Agora, imagine como seria sua vida se você parasse de se perguntar o que o outro pensa de você e, em vez disso, começasse a perguntar o que você pensa de si mesmo. Imagine a confiança que viria com a percepção de que sua identidade não depende da aceitação de mais ninguém. Essa transformação pode começar hoje. Ao assumir a responsabilidade pelo seu próprio processo de crescimento, você se torna a pessoa capaz de viver uma vida plena, não com a dependência de outra pessoa, mas com a liberdade de ser quem você realmente é. Se você quer continuar a jornada do autoconhecimento e aprender mais sobre como alcançar a verdadeira liberdade emocional, inscreva-se no canal. Aqui, vamos explorar mais a fundo a filosofia de Hegel, além de outras ideias que podem mudar sua vida de forma profunda. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo transformador. Juntos, vamos construir uma vida mais autêntica e verdadeira. Fique com Deus e até o próximo vídeo.